Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro nesta quinta-feira, Corpus Christi. É uma festa móvel, católica, que vem depois do domingo da Santíssima Trindade, que por sua vez vem depois do domingo de Pentecostes, né? São festas móveis. Esse no dia 19 de junho. Procissões em toda parte. A principal do Brasil, a mais típica, é a de Pirenópolis. Dia de festa em Pirenópolis. É o desfile, a procissão, levando a hóstia, que representa Cristo, lá da última ceia, é o pão e o vinho, que foram servidos por Cristo, por seus apóstolos. Não é um feriado nacional, mas aí os governos falam em ponto facultativo, isso equivale a feriado. É uma festa religiosa, sim, de guarda, né? E vejam só, num dia como hoje, 240 anos antes de Cristo, o Eratóstenes de Cirene fica na Cirenaica, na Líbia. Teve uma batalha importante entre Rômulo e Montgomery, lá na Cirenaica, norte da África. Esse Eratóstenes calculou pela sombra de uma haste que ele fincou perpendicular no chão e baseado em que os raios solares são paralelos, calculando a sombra e os 360 graus de uma circunferência, e já sabendo que a Terra era redonda, ele já tinha percebido isso, pelas sombras, pela curvatura da Terra, ele calculou o raio da Terra, portanto o diâmetro da Terra, que é raio vezes 2, e a circunferência da Terra, ou seja, o tamanho da Terra, 240 anos antes de Cristo. Só para a gente saber que o cérebro não nasceu agora com a inteligência artificial. O cérebro é um dom. Por isso que vocês vão me ouvir nesse fim de semana falar sobre o pecado capital, que é não usar o cérebro. Bom, vamos em frente. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, hoje não há movimentação política no Congresso Nacional, mas o Congresso começou a semana mostrando força contra o governo. Apenas 97 governistas votaram a favor do governo entre 513 deputados. Houve 346 votos dando urgência para o decreto legislativo que vai derrubar o decreto executivo que aumentou a alíquota, ou seja, o tamanho do imposto de operações financeiras, que incide sobre empréstimos, sobre crédito, sobre câmbio, por exemplo, e outras operações financeiras. E esse foi um aviso de que a medida provisória que põe imposto de renda na letra de crédito agrícola que sustenta o crédito do agro, que é para atividade produtiva, o crédito imobiliário, que é para construção civil, que dá muito emprego, né? E as debêntures que são incentivadas, né? que também que estimulam a atividade econômica, né? Cobrar imposto. Vão derrubar isso. E uma semana em que Lula estava fora e Haddad estava em férias. Parece que é um abandono. Aí fica a ministra da Política do governo para dialogar com o Congresso. E todo mundo lá no Congresso sabe que esse diálogo é difícil, né? Que o temperamento dela não é exatamente favorável a negociações, a conversas. Ela já estava, por exemplo, ameaçando
antes da votação que deu urgência, que o governo perdeu feio, olha, não vou liberar, o governo não vai liberar as emendas. O governo não está em condições de liberar nada. O governo está desesperado atrás de mais imposto, porque Lula não deixa cortar. Talvez até o Haddad tenha querido cortar. Mas Lula acha que gasto é investimento. Só que não. Tem os gastos obrigatórios, que tem que pagar folha de pagamento, essas coisas. Mas tem os gastos do inchaço da má administração. Parece que Lula perdeu aquela vocação do líder sindical que empolgou o país na eleição do Collor, por exemplo, e antes disso. Né? Parece que quando ele começa a dizer que ele está bonitão, que ele está forte, que ele se exibe lá em Paris tentando repetir um movimento que ele deve fazer na fisioterapia, né? Tentando repetir movimentos de acrobatas, né? E então a gente vê que aplica-se aquele verso do Vinícius de Moraes, do Canto de Ossanha, o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo não diz. Não diz porque não precisa dizer, porque é. Quando precisa dizer, porque não é, ele próprio está sentindo. Né? Então, medida provisória, eu falei da medida provisória. Medida provisória, tudo bem, equivale a um decreto, só que tem limite. Né? Vale por 60 dias, prorrogável em mais 60, vale por 120 dias. Se não houver pronunciamento do Congresso Nacional, perde a validade, deixa de ter o poder mandatório. Então, a medida provisória, o Lula editou 150 medidas provisórias até agora. 91 perderam a validade. Chegou no prazo de vencimento, acabou, não tem mais força. Isso dá 61% das medidas provisórias que não são aproveitadas. E decreto, como ele fez do IOF, o Congresso descobriu o decreto legislativo, que nunca foi usado para derrubar um decreto executivo. Vai usar agora. Né? Eu fiz umas anotações aqui. Né? A ministra da negociação política carece de empatia com seus pares no Congresso. O ministro da Fazenda carece de maior estudo de economia. Ele próprio disse que tem só 2 meses de economia. Claro que imagino que tenha bons assessores para orientá-lo. Mas também parece que não está combinando com Lula. O ex-ministro José Dirceu, que é a grande figura, o pensador do PT, deu uma declaração na Globo News que é um sinal. Disse que, em outras palavras, que o PT está perdendo o bonde da história. Né? Que o PT está se referindo a um Brasil que não existe mais, a um Brasil que já passou, que não se adaptou ao mundo digital, que não conseguiu protagonismo nas redes sociais. E a consequência é que por isso quer censurar as redes sociais, né? Já que a gente não ganha, a gente leva a bola, não é? É exatamente isso. Bom, o Congresso Nacional não aceita mais imposto. Né? Lula insiste em achar que tem almoço grátis. E não tem almoço grátis. Todas as bondades que ele fizer, né, elas têm um preço, que é pago pelo contribuinte. Está dando energia elétrica de graça, os que pagam energia elétrica vão pagar mais. Tem que sair de algum lugar. O governo não produz riqueza, quem produz riqueza é quem trabalha. Então essa é a questão. Hoje eu estou concentrado nessa questão econômica, aproveitando um feriado que não tem movimentação política do dia, mas tem essas reflexões que a gente precisa fazer. Né? E aí
é preciso observar o quanto tudo isso, essa incompetência do governo, né, afeta a economia, a nossa, da nação, ou seja, a economia privada. Enquanto isso vai afetar o crescimento econômico, ou seja, a produção das empresas, a capacidade de criar emprego, de exportar, de produzir mais alimentos, mais bens, de concorrer com os produtos que vêm do exterior. Tudo isso estava lá no pensamento curtinho de quem não é estadista. Vai arrebentar em 2027, no primeiro ano do futuro presidente, do futuro governo. E o pior é que os economistas estão preocupadíssimos que vai arrebentar mais cedo. Esse pavio está curto. Vai arrebentar no último ano do atual mandato, e que é um ano eleitoral. Isso deveria dar calafrios para Lula. Mas provavelmente Janja não deixa ele ter calafrios. Já vi queixa de muita gente do PT que ela faz uma proteção, uma blindagem, inclusive uma blindagem, digamos, de influência. Uma influência faz com que Lula limite os seus pensamentos aos conselhos, aos palpites da primeira-dama. Não? E só para terminar, né, queixa de deputados que são pró-governo é que não são recebidos por ministros, que é uma dificuldade para ser recebido. Eu lembrei disso porque uma queixa anterior era a queixa de que a Janja não deixava eles trazerem os problemas para Lula, dizendo que Lula não podia ser incomodado e tal. De Brasília, Alexandre Garcia.